E aí, galera, Denilson aqui com mais uma aula de gramática para vocês, tá? Só lembrando de, se vocês gostaram da última aula, né, não esquece de dar um like aí embaixo, inscrever no canal e também apertar o sininho para vocês receber todas as aulas novas que a gente colocar aqui semanais, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o presente progressivo. Deixa eu mudar aqui. Present progressive. Oh, Deus. Vamos lá aqui. Present progressive. Tá? O presente progressivo. Tá? Eles também falam present continuous, né? Ou continuous. Continuous. Ok? Então, o que é esse presente progressivo? Bem, na última aula vocês viram o verbo to be, né? Que é I am, que significa ser ou estar, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are, certo? Então, esse aí é o verbo to be, que significa ser ou estar. Então, quando você faz uma coisa no momento e é uma coisa que tem um processo, tipo que começou e continuou, você usa o que a gente chama no português o gerúndio, né? Então, assim, você fala eu estou andando. Então, no inglês você também fala, você também usa o eu estou. I am, tá? Walking, tá? Então, esse I am walking aqui é o eu estou andando. Então, veja que a gente usa o verbo to be, né, que é o ser ou estar, do eu estou, e temos esse ing. Esse ing é o ando, o endo, tá? Do que a gente chama de gerúndio no português. Agora, isso aqui no inglês, essa palavra aqui no inglês não é um gerúndio, tá? Ela é um present participle. Present participle. Porém, para falar sobre gerúndios e presente particípios nessa aula vai demorar muito, então eles vão ter seu próprio vídeo lá no futuro, tá? Então hoje vamos aprender só como usar, né, o tempo verbal present progressive ou present continuous, tá? Então aqui é eu estou caminhando, certo? E seria assim para qualquer outro aqui. Então se for ele está caminhando, seria he is walking. Então, na última aula, a gente viu o verbo to be, então vocês já sabem conjugar o verbo, né? Com I, you, he, she, it e tal. Então, o verbo to be vai seguir as mesmas regras da última aula, só que agora o segundo verbo vai receber este ing, para demonstrar que é uma coisa que está acontecendo no momento, tá? Então, como também na última aula, vamos usar o Billy como exemplo. Vamos colocar aqui que Billy está caminhando. Seria Billy is walking. Agora, se ele está caminhando, ele não está dirigindo. Então, Billy is not driving. Certo? Então, Billy está caminhando, Billy não está dirigindo. Então, você vê que segue as mesmas regras do verbo to be, né, no negativo, tá? É só colocar o not depois do verbo. Aí vai ficar entre o verbo to be, tá? E o presente particípio, ok? Esse verbo aqui, que é o to be, a gente chama de verbo auxiliar. Então, nesse caso, o verbo está auxiliando o presente particípio, tá? Então, agora, vamos fazer a pergunta. Billy está caminhando? Is Billy walking? Lembrando que para fazer a pergunta de sim ou não, né? Isso aqui é uma pergunta de sim ou não, por quê? Porque só tem duas respostas. Ou ele está caminhando, ou ele não está caminhando. Então, is Billy walking? Para fazer essa pergunta, é só pegar o verbo to be, tá? E colocar na frente. Você deixa o outro verbo do jeito que está. É simplesmente só pegar o verbo to be e colocar na frente. Então, is Billy walking? E a resposta aqui seria yes, he is, tá? E só esse he is aqui é suficiente. Você não precisa de falar he is walking. Você pode,
Não estaria errado se você falar he is walking. Mas aí tá muito completo, né? É como se não soa muito orgânico, muito natural, tá? Então só o yes, he is é suficiente. Lembrando também que aqui na aula eu não aceito só yes, porque é uma palavra só, né? E eu, assim, né? Aquela história de que quando você só fala uma palavra, não parece que está conversando, tá? Então, mas também, dando só o yes, se você quer ser curto e bruto, pode, não está errado. Mas aqui o melhor seria yes, he is, tá? Is Billy walking? Billy está caminhando? Yes, he is. Sim, ele está. Aí se você perguntar, como é que pergunta se Billy está dirigindo? Is Billy driving? Agora, gente, não esqueça de forçar o ing, tá? Porque o que acontece? Os brasileiros gostam muito de colocar i no final da palavra, certo? Então aqui, se eu falar soft, né? O povo gosta de falar soft, né? Eles vão falar soft, walk, né? Drive. Então o brasileiro gosta muito de colocar esse i no final. E esse i não é um ing. Então os meus alunos, muitas vezes, quando eles colocam esse i no final, na mente deles eles falaram ing. Só que eu não escuto, então eu peço eles para forçar, tá? Driving, driving. Força esse ing até você ter uma prática melhor com o inglês, tá? Mas tenha certeza que você precisa de colocar esse ing no final, tá? Is Billy driving? Fala o in, driving. Aí a resposta aqui, né? Ele não está dirigindo. No, he is not. Ok? Então, is Billy walking? Yes, he is. Is Billy driving? No, he is not. Tá? Então vamos colocar aqui Sally, né? Vamos dizer que Sally está dirigindo. Sally is driving. Certo? Então agora, se eu quiser fazer uma pergunta aberta, né? Que lembrando que essa pergunta aqui é pergunta de sim ou não, porque a resposta só pode ser sim, ele está, ou não, ele não está. Essa aqui também é uma pergunta de sim ou não, porque só pode ser sim, ele está, ou não, ele não está. Agora, essa próxima pergunta é uma pergunta aberta, porque pode ser qualquer resposta. Tá? Então, se eu perguntar, quem está dirigindo? Who is driving? Então, aqui tem uma infinitude, né, de respostas. Pode ser Billy, pode ser Sally, pode ser Jane, pode ser John, pode ser Adam, pode ser Brad, né? Pode ser fulano, pode ser ciclano, pode ser qualquer pessoa. Então, a gente fala que essa pergunta é uma pergunta aberta, open question. E as perguntas abertas geralmente começam com aquela palavra de HW, de HW não, de WH. Neste caso aqui, o WH, que é o who, significa quem. Então, who is driving? Aí a resposta aqui seria Sally está dirigindo. Sally is driving. Ok? Aí se eu perguntar quem está caminhando, who is walking? Aí a resposta aqui seria Billy está caminhando. Billy is walking. Ok? Então agora, vamos fazer a pergunta, que é uma pergunta comum, né? Vamos perguntar o que Sally está fazendo. Então, a palavra o que seria what, tá? What. Então, a gente vai começar com what. E vai seguir o mesmo padrão aqui, tá? Então, aqui é quem está, aqui é o que está, tá? Então, vai ser what is. Ok? Então, é o mesmo padrão. Palavra de WH com is. Só que eu quero saber o que Sally está fazendo. Então, aqui eu vou colocar what is Sally. Fazendo é doing. Né? Que o do é fazer. Agora, esse fazer não é fazer de fabricar, tá? Igual ele está fazendo o almoço, ele está fabricando o almoço. Né? Porque assim o almoço não existia, agora existe. Não é esse tipo de fazer.
tá? Esse fazer aqui, o do, é o fazer de ação. Do que você está fazendo? Que ação você está fazendo, tá? Então, what is Sally doing? Aí você pode falar, ela está dirigindo. She is driving. Ok? Aí, se você quiser perguntar o que Billy está fazendo, é o mesmo padrão, a mesma fórmula. What is Billy doing? Né? Aí a resposta seria, ele está caminhando. He is walking. Ok? Então, este aqui é o tempo presente progressivo. É o que está acontecendo no momento. Então, nós podemos, com o presente progressivo, acrescentar algumas palavras. Tipo assim, se eu falar Billy está caminhando, né? Como é que fala de novo aí? Billy está caminhando. Billy is walking. Certo? Eu também posso falar Billy está caminhando agora. Billy is walking now. Né? Por quê? Porque é uma coisa que está acontecendo no momento. Lembra que esse ing ele passa o sentido de uma coisa que está acontecendo no momento, né? É como se fosse um processo, começou e não terminou, tá? E esse aí é o tempo presente progressivo. Então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, põe aí nos comentários que a gente vai dar uma olhada aí e ver se a gente pode responder para vocês, tá? E até a próxima!